Ele entregou o seu filho. Então, quando Deus amou o mundo, Ele entregou o seu filho. Que amor é esse? A forma dele amar o mundo qual foi? Entregando o seu amor. Quem era o seu amor? O seu filho. Então Jesus é o amor de Deus. Porque quando a gente ama, a gente faz algo por alguém. Então quando Deus amou o mundo, o ato dele amar pessoas não era um sentimento, era uma atitude. Porque quem ama tem atitude, não tem sentimento. Sentimento acaba, atitude vira experiência e amadurecimento. Então quando ele amou o mundo, ele entregou o seu amor. Ele não disse, eu te amo, filhos. Ele falou, eu tenho atitude, eu entrego o que eu tenho de melhor é o meu amor é o meu filho amado. E esse é o amor de Deus, o amor do Pai. O amor do Pai se chama Jesus. A gente fica tão decepcionado por conta de palavras, por falta de palavras, por alguém não dizer eu te amo, por alguém não falar eu te amo. Mas não ficamos horrorizados em não ter uma atitude com alguém. Imitar a Deus não é dizer eu te amo. Dizer eu te amo é uma obrigação, é um complemento da sua atitude, do seu caráter. A falta de caráter revela a falta de amor. E quando somos revelados pela falta de amor, então descobrimos que estamos sem Jesus. Porque sem atitude não tem amor, e sem amor não tem Jesus. E se não tem Jesus, não o recebemos como o Pai disse que deveríamos recebê-lo. Esse é o amor do Pai. Não procure o amor do Pai em palavras. Não procure o amor do Pai em sentimentos. Não procure o amor do Pai em consolos de palavras de alguém ou por alguém. Melhor é dar do que receber. Por isso o Pai nos ensinou dando, entregando o seu amor. Então se você quer fazer a diferença, entregue o seu amor. Quando o Pai entregou o seu amor, o seu Filho, Ele entregou o amor dele para que o amor dele viesse à terra nos amar. E quando o amor dele decidiu que o propósito do Pai estava completo, então ele direcionou a outro Consolador que continuasse esse amor, representando ele dentro de cada um de nós. Então, o maior amor não é ser amado, é ser como o Pai, é amar. É entregar o que agora está dentro de você. Afinal, o que está dentro de você? Glória a Deus. Fique como quiser. Juízes, capítulo 16. O único versículo que eu quero ler, 22. Juízes 16, 22. Diz assim: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Até aqui. Quem está de pé pode sentar. Pai, nós te damos graças por essa noite. Fiel e justo é o Senhor. Senhor,
Perdoa as falhas que há em nós. Perdoa-nos tantas vezes por não querer ouvir a sua palavra ou entender o seu amor. Ah, Senhor, que o seu propósito seja fiel e verdadeiro em nossos corações a partir de hoje. São tantas lamparinas apagadas que precisam ser acesas. Opera em nós, Senhor, e através de nós, prepara os corações e as mentes para receber a palavra e colocar em prática, para louvor da sua glória. Até aqui o Senhor esteve conosco, continue. Se o Senhor não for conosco, em vão será essa palavra. Então, tira a sujeira dos nossos ouvidos, a sujeira espiritual. Limpa os nossos tímpanos espirituais. E coloca na mesa a verdade do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu quero colocar um título nessa mensagem e não estava preparado para falar essa mensagem, mas Deus colocou ela no meu coração. E eu quero intitularizar como não deixe o sol se pôr antes do tempo. Não deixe o sol se pôr antes do tempo. Você vai entender por quê. Eu quero falar de uma história de um homem chamado Sansão. A palavra Sansão significa como o sol. A palavra Sansão no original é como o sol. E esse sol se pôs antes do tempo. Esse sol se pôs antes do tempo, ele morreu antes do tempo, ele faleceu antes do tempo. Não era tempo de nada daquilo acontecer, mas tudo aconteceu antes do tempo, porque ele decidiu assim, mas não era decisão de Deus. Por isso o título, não deixe o sol se pôr antes do tempo. Ou seja, não deixe o projeto que Deus colocou em sua vida morrer. Não deixe a sua vida acabar antes do tempo. Assim como Sansão significa como o sol, não deixe o sol se pôr antes do tempo em sua vida. Vocês estão comigo? Tem muita gente deixando coisas acontecerem antes do tempo. Tem muitas pessoas deixando coisas no meio do caminho, antes do tempo, permitindo coisas em sua vida, achando que está certo antes do tempo, achando que está escutando a voz de Deus, mas não está escutando a voz de Deus, achando que Deus está falando com ele, mas não é o projeto de Deus. O que Deus falou é fiel e não fica confundindo ninguém. O que Deus fala com você não te confunde. O que Deus fala com você não faz com que você venha fazer alguma circunstância. As pessoas têm mania de Deus falar com ela e ela for fazer um propósito para ver se foi Deus que falou. As pessoas querem fazer propósito para ver se Deus está falando com elas, sendo que Deus está falando com elas. Deixa eu ver, você pode julgar uma profecia, mas não precisa julgar o profeta, que esse está na mão de Deus. Julgue mesmo uma profecia, mas se Deus falou com você em sonhos, em visões, e você sabe que a paz de Deus está com você, você sabe que Deus está falando com você, você sabe quando Deus está falando e quando o demônio está falando, você sabe quando a carne também do homem está falando. O problema é quando a gente muda e quer ouvir uma voz só para confirmar, porque é uma coisa que a gente não quer. Toda vez que você pede uma confirmação de algo de Deus, na maioria, quando Deus fala com você, é porque você não quer a vontade de Deus para a sua vida. Talvez seja estranho, venha soar estranho, o título dessa mensagem, mas é esse mesmo, é para a nossa vida. Não deixe o sol se pôr antes do tempo.
pois Sansão, com o nome significado como o sol, foi-se antes do tempo. Por quê, pastor? Porque ele estava fora do propósito. Se você está fora do propósito, você vive fora dele. Se você está dentro do propósito de Deus, você vive dentro dele. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Para começarmos essa história, estão comigo ainda? É Santa Ceia. E se você não se arrepender que hoje, você precisa... Foi bom a pastora falar sobre avivamento, porque avivamento é o que acontece. Avivamento é justamente levantar pessoas aqui dentro, fortalecer pessoas aqui dentro, erguer pessoas aqui dentro. Isso é avivamento, fazer que você saia daqui querendo viver lá fora o que você viveu aqui. Isso é avivamento. Avivamento não é somente uma alegria, ou falar em línguas, pular, gritar e depois não fazer isso lá na sua casa. Avivamento é quando você vive lá fora o que você vive aqui. Isso é um avivamento. Ou seja, lá fora tem pessoas que estão precisando conhecer Jesus. Pessoas que estão precisando nascer, não ser avivadas. Então, encher uma igreja uma igreja com pessoas lá fora que precisam ser avivadas, que precisam nascer, elas vão morrer antes do tempo, porque elas não têm que ser avivadas. Avivada é quem está aqui dentro. Mas quem não avivar aqui dentro, também não vai conseguir ganhar ninguém lá fora. O avivamento é para que você consiga continuar a sua vida lá fora. Avivamento não é para você ter poder de Deus e acabar aqui, lá fora, amanhã, na segunda-feira você está reclamando, você está brigando, está discutindo, ou chegar lá na sua casa agora, você está discutindo novamente. Mas vamos voltar para a palavra, que hoje estou acelerado. Juízes capítulo 13, começa a história de Sansão. Aqui diz logo no versículo 2: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Ei, olha aqui a história dos pais de Sansão. Aquela mulher estéril e aquele casal nunca tinha concebido nada, até que o anjo do Senhor apareceu para eles. Aqui, teofonia aqui, porque anjo do Senhor, e esse anjo representa Cristo, representa Jesus. Então, a vida deles eram estéreis, ela era estéril, eles não concebiam nada até a presença de Jesus. Para de graça, já era precisado um glória a Deus, pelo amor de Deus. E só pela presença dele ali, ela deixou de ser estéril. Eu quero dizer para você que assim tem que ser. Não importa qual área da sua vida está estéril. No momento que você sente a presença de Deus, você tem que pensar: eu era estéril nessa hora, eu era estéril nesse culto, mas a partir de hoje, pela presença de Deus que está na minha vida, eu vou conceber a vontade de Deus, eu vou conceber o projeto de Deus, eu vou deixar de ser estéril a partir dessa noite. Porque o anjo ia falar assim: você era assim e você não concebia nada, mas a partir de agora não vai ser mais assim. E se você entrou nesse culto, você entrou num culto de conserto, aonde você vai se arrepender, vai se consertar e vai dizer: vai nascer coisas novas a partir de hoje, porque eu me consertei. E aqui agora, essa mulher que não tinha filhos e também era estéril, e nem o marido tinha filhos, de nenhum relacionamento. E esse anjo agora vai fazer uma promessa. E agora, eles ficam agora na dúvida. Lá no versículo 8 até o versículo 12, eles vão ter uma dúvida, tipo: tudo bem, nós aceitamos o que Deus tem pra gente, mas como vamos manter? Como será isso? Qual é a instrução para manter esse menino, essa criança? Como será que vamos fazer crescer essa criança? O que daremos para essa criança? O que ele vai comer? O que ele vai beber?
Eles se preocuparam. Então o anjo, eles oraram a Deus, e Deus enviou o anjo novamente. E quando o anjo apareceu, só estava ali aquela mulher, e ela foi buscar o marido correndo. E quando buscou o marido, eles agora vão perguntar ao anjo: fale conosco, porque nós não entendemos. E no versículo 12 diz Manoá assim, o pai de Sansão: então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver o serviço do menino? Olha que interessante isso aqui. Para eu falar da história de Sansão, eu tenho que vir no início. Mas olha que interessante. Cumpra-se a sua palavra. Ele não está questionando o que Deus falou com ele. Ele só está querendo saber como conduzir o que Deus falou com ele. Ele só está querendo conduzir o que Deus falou com ele. Ele não está questionando o que Deus falou com ele. Qual é o problema hoje na igreja? As pessoas têm uma palavra de Deus, mas não querem ser direcionadas por Deus. Elas querem a bênção, mas elas não querem ser direcionadas de como levar a bênção adiante, de como cuidar da bênção. Elas não querem ser ajudadas. Elas querem fazer do jeito delas. A igreja hoje está querendo só a bênção. O Senhor tem que me abençoar, eu tenho fé. O Senhor tem que me abençoar, eu tenho fé. O Senhor tem que me abençoar, eu tenho fé. Mas quando fala como tem que ser, as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam como a direção. Esse homem está pedindo uma direção. Você, olha, nós queremos uma direção. Cumpra em nós a sua vontade. Engraçado que foi isso que Maria disse quando Gabriel apareceu para ela e disse: mulher, nascerá de ti o Filho de Deus. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, e você conceberá o Filho de Deus. E ela só disse para Gabriel também a mesma coisa: cumpra em mim a sua palavra. Quando uma pessoa está determinada a viver o propósito de Deus, quando uma pessoa realmente acredita na vontade de Deus, ela não fica ela não fica brigando com Deus, ela não fica confrontando Deus, ela não fica afrontando Deus. É o contrário, ela diz: cumpre em mim a sua palavra, eu quero esse negócio para mim, cumpre em mim. Se o Senhor tem um propósito para mim, então vai se cumprir a palavra do Senhor, que está escrito que os teus planos são melhores que os meus, e os seus sonhos são mais altos que os meus. As pessoas ficam vivendo repetição, porque elas querem a bênção, mas não querem o direcionamento. As pessoas sabem receber uma bênção muito bem, mas não sabem conduzi-las muitas vezes. As pessoas sabem receber uma coisa muito bem. É assim, a pessoa está precisando de uma porta de emprego. Eu nem estou na palavra, meu Deus, ainda. A pessoa está orando por uma porta de emprego, a porta se abre, e quando ela entra na porta, ela começa a reclamar. Deus abriu o que Ele prometeu, mas está reclamando do que Ele prometeu, não pediu uma direção sobre o que Ele prometeu. Aí o que acontece? Daqui a pouco ela sai do emprego. Ela sai do emprego porque ela não está gostando, não é do jeito dela. Olha que sabedoria desse casal. A gente só quer a direção de como conduzir esse menino. Se o menino, a gente não tinha menino nenhum, não pedimos nada para o Senhor. Eles pediram alguma coisa para Deus aqui? Estão comigo? Eles pediram alguma coisa aqui? Foi Deus que quis abençoar, não foi? Então, não, se o Senhor quis abençoar a gente, nós somos privilegiados. Cumpre em mim. Está faltando, o que está faltando hoje em dia, pastor Igor? Cumpre em mim. Cumpre em mim os teus planos, cumpre em mim a sua vontade. E qual é a direção, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? As pessoas ultimamente está muito fácil para mim, ao invés de falar com Deus: o que queres que eu faça? As pessoas estão querendo mais na igreja: faz para mim, me dá. Mas não está falando: Senhor, como o Senhor quer que eu conduza? Senhor, Senhor, eu tomo posse do que o Senhor tem para mim. Eu tomo posse desse casamento novo, desse relacionamento. Eu tomo posse dessa nova porta. Mas o que o Senhor quer que eu faça?
Não é nada disso que eu vou pregar, e eu estou no primeiro versículo ainda. Vamos lá. Estão comigo? Ah, nossa, que alegria. Vou continuar por causa da alegria de vocês. Vamos lá. O povo está alegre aqui, gente. Você que está assistindo aqui agora, o povo aqui está alegre demais. Então, cumpra-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver o serviço do menino? E o anjo disse: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. O que ele disse à mulher? Está lá no versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem tomas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Meu Deus, espera aí, que louco isso aqui. Porque se Deus, eles não pediram nada, mas Deus quis dar. Quando você pede algo, é diferente do que Deus quer te entregar. Quando Deus te entrega algo, tem um propósito de livramento, tem um propósito de multiplicação, tem um propósito de restauração. Tudo que Deus entrega para você tem um propósito de nascimento, tem um propósito do novo de Deus na sua vida. Observe, olha o que o anjo está falando para ela aqui, olha. Ele não pode fazer isso, não pode beber vinho, não pode beber nada que tem vinagre, nada da vide, nada que vem da vide ele pode provar. Ele não pode chegar perto de animal, nem de pessoas mortas, senão ele vai se tornar imundo, porque ele é santo e separado. Estamos separando ele para um propósito, e ele vai livrar. E termina, tipo assim, a instrução está aqui, a instrução está aqui para você, mas a minha é só essa, e ele vai livrar Israel. Sabe qual é o problema? É que nós não queremos muitas vezes olhar para o propósito de Deus, que é maior. Nós queremos olhar para as coisas, nós vamos ter que abrir mão. Nós olhamos, vou ter que deixar de passar navalha? Ou seja, cabelo vai crescer, barba vai crescer, ou seja, não pode passar navalha, não pode beber. Mas não pode ir no funeral para chorar por alguém? Não pode. Você é separado. Parece que Sansão não prestou atenção na última parte. Você livrará Israel. Toda vez que Deus te entrega algo ou te pede algo, tem um propósito de honra, tem um propósito de amor. Ei, Deus estava dizendo: você vai livrar Israel. Você vai livrar Israel. O que Deus está te pedindo não é por você, é para outras circunstâncias da sua vida. Mas eu queria ser feliz, eu queria ser rico, ficar só numa praia ali, na praia ali. Eu queria só ficar viajando. Eu queria ser rico, meu Deus, que eu não ganho na Mega Sena. Amém, glória a Deus, irmão, aleluia. Mas, e o propósito de Deus? Fique como você quiser, mas se o propósito de Deus for cumprido, isso que vale. E aqui, estão entendendo? E aí ela vai caminhando, vamos para o 18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim? No capítulo 13: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aqui a mulher vai perguntar: qual é o seu nome? E ele vai dizer: por que me pergunta assim, visto que sou maravilhoso? Visto que sou maravilhoso. Ou seja, o nome oculto, ou seja, é o nome de Deus. É o nome de Deus. Maravilhoso é o nome de Deus, né? Talvez por isso está escrito: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E aqui no versículo 22, para a gente caminhar, porque meu foco está lá no início de tudo que a gente leu. E disse Manoá à sua mulher: certamente, presta atenção nisso, certamente, aqui é o marido falando com a esposa: olha, morreremos porquanto temos visto Deus. Eles entenderam que ele estava vendo era Deus.
Eles não sabiam, eles não entendiam que o anjo do Senhor era representando Cristo, mas eles já tinham a revelação sem entender. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quis, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão um holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve essa mulher um filho e chamou o seu nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. É claro que Deus vai abençoar, o projeto é dele, porque quando o projeto é de Deus é abençoado. Quando o projeto é de Deus é abençoado. Quando o que você está fazendo é de Deus, é abençoado. A pergunta é: o que você está fazendo está crescendo? Porque se é de Deus tem que ser abençoado. Observe, e o menino cresceu e Jesus o abençoou. Mas olha a sabedoria dessa mulher. Uma mulher sábia é totalmente diferente. Uma mulher sábia, olha aqui o marido com medo e a mulher sábia dando direção para ele, falando. Ela sendo auxiliadora e não manipuladora, né? Porque coisa ruim é uma mulher manipuladora que gosta de manipular os maridos são tudo frouxo. Mas uma mulher é comandada pelo homem, pela mulher o tempo todo. Ei, não estou falando de machismo, estou dizendo de uma mulher auxiliadora. Olha a sabedoria dessa mulher. O homem está com medo. Ai, se Deus matar a gente. E ela vai vir com a sabedoria e falar assim: se ele quisesse matar, ele não teria aceitado a nossa oferta. E se ele deu isso para a gente, é para a gente crescer. O marido fez o quê? Você está certa? Você está certa? Não é aquele marido birrento também que bateu de frente e falou assim: está errada. Porque homem é assim, né? Homem não aceita o erro na hora. Primeiro ele tem que guardar um tempo birrento no canto e depois chegar e falar: me perdoa, eu errei. Mas vamos voltar que eu não quero falar de casal não, vamos lá. Agora, observe, e o menino cresceu. E o menino crê. Fala com o seu irmão: o que é de Deus cresce. Não, convence ele, fala: o que é de Deus cresce. O que é de Deus é abençoado. Agora olha para o seu irmão e vê nos olhos dele sinceridade. Fala com ele: está crescendo? Fala aí, essa área da sua vida está crescendo? Fala assim, meu irmão, você fala assim, você é escancarado. Fala aí, você é escancarado, fala para o seu irmão. Fala: é de Deus? Não responde isso para ele, não. Vamos lá. Agora observe. E aqui agora o Espírito de Deus vai começar a usar a Sansão. Só que na vida de Sansão tem tragédias. Na vida de Sansão tem vinganças. Na vida de Sansão tem muitas coisas. E um homem quando começa a sair fora do projeto de Deus, do propósito de Deus, quando eu falo homem e mulher. A Bíblia quando fala homem, está falando de homem e mulher. E quando um homem sai do propósito de Deus, do projeto de Deus, ele começa a fazer coisas sem perceber e acha que está certo. Ele começa, os pais ensinaram eles, e agora ele quer enfrentar o pai e ensinar o pai o que deve ser certo. E a palavra do Senhor diz: o filho que escuta a sabedoria da mãe e o conhecimento do pai tem uma faculdade de graça. Está em Provérbios. Mas aqui está escrito que agora Sansão estava indo ele foi com os pais buscar uma esposa. E olha, os pais vão dar uma nele. Fala assim: filho, você tem que escolher uma filisteia. Porque você não escolhe, naquela época o pessoal só casava com quem era da tribo. Está saindo do propósito de Deus. Ele agora, não, eu quero uma filisteia. Eu quero uma filisteia. Eu quero uma filisteia. É assim mesmo, meu irmão. Deus dá o livramento, Deus mostra para você quem é aquela pessoa, qual é o caráter daquela pessoa. Mas você está ali: não, eu amo, eu estou apaixonado, e eu vou orar a Deus, e Deus vai mudar essa pessoa. Você fica ali: Deus vai mudar essa pessoa. Mas que dificuldade.
Deus te mostrou, já tomou uma paulada, já tomou uma palmada, já bateu em você, já fez isso, já traiu você, já fez aquilo, já prometeu você coisas e não cumpriu, e você continua falando, não, eu vou orar na igreja e Deus vai mudar ele, Deus vai mudar o coração dele. Não estou falando de casado, estou falando de quem está iniciando. Aí eu falando de casamento de novo. Mas é muita pirraça, é muita insistência do ser humano, porque os pais já ensinaram, ei, filisteia não, tem que ter o mesmo propósito que você, Sansão. Tem que ter o mesmo projeto, o mesmo propósito, a mesma visão. Tem que auxiliar você, Sansão, assim como a sua mãe me auxilia. Não, eu quero uma diferente. Quero uma diferente, quero uma mais quente. E ele está voltando agora, eles foram lá pedir a mão da moça. E ele está voltando agora, e quando ele volta, ele encontra um leão. Só para a gente resumir, ele encontra um leão no meio do caminho. E o leão estava aberto, mas olha a surpresa, olha o que tinha no leão. No capítulo 13, versículo 8, diz assim: e depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Um enxame de abelhas com? Olha a cilada de Satanás. Ele não podia chegar perto de animal morto e nem de pessoas mortas, mas não é sobre o que estava morto, é sobre o que tinha dentro do morto. Tinha mel à vontade dentro do defunto, que era o leão. E ele vai lá e pega o mel, come e leva para os pais e dá para os pais ainda. Meu Deus, muitas vezes é assim que acontece. Presta atenção em mim. Muitas vezes é assim que acontece. As pessoas sabem o que é errado, se contaminam com o que é errado e ainda levam para dentro de casa. Ainda leva para dentro de casa e fala que é gostoso. Pode provar que é gostoso. Amém ou não? Amém. E aí, só que agora Sansão vai ter uma decepção. Sansão vai ter uma decepção. Por quê? No dia que ele vai chegar para tomar a sua esposa, o pai dela entrega a esposa para o seu companheiro, para o seu amigo. E aí ele fica tomado de vingança. Olha, ele foi a buscar a esposa, mas o pai entregou a esposa como esposa para o amigo dele, o companheiro dele. Agora o homem está com vingança na mente. Pensa, um homem que tem projeto de Deus, propósito de Deus, mas está com a vingança no coração. Como pode as pessoas estar dentro da igreja buscando a palavra com vingança na alma? Tem pessoas que não conseguem nem falar da vingança. Tem uma vingança camuflada. Ela guarda para ela, a vingança vai derrubando ela. A vingança, como você já sabe, é como como remédio não, como veneno que vai corroendo a pessoa mesmo. A vingança só destrói quem está com o sentimento dela. E muitas pessoas estão camufladas e fica ali com aquele sentimento dentro dela assim e vai se corroendo. Meu irmão, tem muitas pessoas magoadas que ficam com raiva, mas a pessoa está divertindo lá no outro lado, está lá em outro país, está lá na praia, e você está aqui. Quem está sofrendo com a mágoa é você. É você que está sofrendo aqui. Porque aquele abençoado está lá, naquela praia, isso, aquilo, gastando dinheiro, mas eu estou aqui sofrendo. Mas está sofrendo porque quer. Quem não perdoa é você. Vou continuar, não é isso que eu quero. Agora eu vou chegar. Amém? Hoje eu estou acelerado, gente. Parece que Jesus me deu uma dose de alguma coisa ali. Vamos lá. E se não bastasse agora, desobedeceu os pais, desobedeceu a Deus, porque os pais tinham a vontade de Deus. E aí agora perde uma mulher,
faz uma arruaça e vai morar nas cavernas. E agora ele começa a envolver com prostituta. E aí vem essa prostituta chamada Dalila. E Dalila agora é doidinha. Ela é prostituta. Prostituta é movida pelo quê? Dinheiro, não é o sexo, não, é dinheiro. Quem é movido pelo sexo é o cliente. Ela é movida pelo dinheiro. Movida pelo dinheiro. Então chegaram perto dela. Os inimigos de Sansão agora chegaram perto dela agora e falaram: olha, conta o segredo de Sansão, que a gente vai te pagar. Oh, que isso? E nem precisa fazer sexo? Ótimo. Pode passar o dinheiro para cá, eu vou lá descobrir o segredo dele. E ela tentou a primeira vez e ele falou mentira para ela. Tentou a segunda vez, falou mentira. Tentou a terceira vez, falou mentira. Até que ela apelou com ele e falou assim: ó, você não me ama? Meu Deus, você não me ama. E ele agora iludido por ela. Iludido por ela. Nossa, agora... Aí no capítulo 16, agora estamos chegando. No capítulo 16, versículo 15 em diante, diz assim. Eu quero ler do 15 em diante. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declarastes em que consiste a sua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o com sua alma, se angustiou até a morte. Agora ele vai cair. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha à minha cabeça. Ele vai revelar o segredo para ela, olha. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo por Dalila que tinha descobrido isso, e descobrido o segredo do seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez Por que ela aceitou o dinheiro? Porque ela não tinha um propósito de Deus. Por que ela foi comprada? Porque ela não tinha o propósito de Deus. Você está sendo comprado por causa de quê? Por quanto você está se vendendo? Está se vendendo por causa de sentimento? Por causa de carência? Por causa de solidão? Por causa de palavras? Porque uma porta não se abre, você se vende por qualquer coisa? O pastor está me chamando de prostituta. Se você não faz a vontade de Deus, você está prostituindo fora da vontade dele. Sim, é espiritualmente. Mas tem gente também que é fisicamente. Estão comigo ainda? Amém. Então vou continuar. Hoje vai ter que esse coração vai abrir aqui. E agora olha o que acontece. 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua. Deixa eu contar uma coisa para você. Não foi as 7 tranças. Não foi as 7 tranças que fez ele perder a força. Porque aqui na Bíblia não está nem falando que foi ela que rapou. Ela chamou os homens para rapar. Mas observe uma coisa: não foi rapar o cabelo dele que tirou a força dele.
Como assim, pastor? Qual era o voto que os pais fizeram com o anjo? De não passar navalha na cabeça. Não foi rapar a cabeça que ele perdeu a força, foi quebrar o voto. Foi quebrar o voto que os pais fizeram com o anjo. Tá difícil, vocês estão entendendo aqui, gente? Então eu vou melhorar aqui, peraí. Coloca números, por favor. Número 6. Número 6. Vou lá em número 6 para vocês entenderem. Número 6, põe no 12, por favor. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor. Presta atenção. E para expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano. E os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Próximo. E esta é a lei do nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda e da congregação. 14. E ele oferecerá as suas ofertas ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto. Vai lá para o 18 agora, 16 por favor. E o sacerdote o trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Próximo. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico. 18. Aqui está, 18. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, presta atenção, gente. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. 19, para fechar. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro, e um pão asmo de cesto, e um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu. E depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado, fechando, o sacerdote moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isso é santo para o sacerdote. Olha lá, ó, e cá embaixo está agora. E depois da oferta alçada, o nazireu poderá beber. Pastor, não entendi nada que o senhor falou. Você leu um instante aí, não entendi nada. Eu te explico, presta atenção em mim. Deixa só o neném chorar, presta atenção. Pastor, o que é? Não entendi. Sansão não estava errado? Sansão não estava vingativo? Sansão não estava bebendo vinho de todo lado? Estava. E não podia beber vinho. Sansão estava com prostituta o tempo todo? Não podia. Sansão não chegou perto de animais mortos e tocou no animal morto? Não podia. Antes que Dalila surgisse na vida dele, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir até os sacerdotes, se arrepender, rapar a cabeça para quebrar o voto e começar o voto novamente. Por quê? Quando o cabelo começasse a crescer, o voto ia continuar. A força dele ia continuar. Passar a navalha na cabeça era se arrepender dos erros. Só que ele estava gostando do que estava fazendo. Ele estava gostando do que estava fazendo. Pastor, por que minha vida não vai para frente? Porque você não passa a navalha, você não confessa, você não arrepende, verdadeiramente continua fazendo a mesma coisa. Pastor, por que minha vida sentimental não vai para frente? Por que minha vida profissional não vai para frente? Porque você continua insistindo nisso. Não precisava de Dalila aparecer na vida dele, porque ele carregava um projeto de Deus. Era só ele se arrepender, pastor Igor. Era só ele se arrepender e o voto de Deus continuava com ele. Era só ele rapar a cabeça e o cabelo voltaria a crescer. Porque quando o cabelo volta a crescer, a força dele volta. Então não foi Dalila que cortou o cabelo dele e ele ficou sem força. Foi ele não se arrepender do voto que foi quebrado.
Vocês estão entendendo? A vida toda você aprendeu que foi a Dalila. Ela estava errada, mas coitada da Dalila. A vida toda você pensou isso. E foi o voto que ele quebrou. Não dorme não, gente. Presta atenção, o que é importante. Observe. Pastor, não entendi nada. Não? Quando você não se arrepende dos seus erros simultâneos, Deus levanta uma Dalila para raspar a sua cabeça. Porque se você não raspa com conserto, ele levanta alguém para raspar. E eu estou falando em todas as áreas. Quando você, sabendo do que tem que fazer, não faz, Deus levanta uma Dalila para fazer no seu lugar. Porque Deus é conserto, mas Ele também é justo. E o projeto que você carrega não é seu, é dele. Quantas vezes Deus já levantou uma Dalila na sua vida, hein? Na nossa. Porque a gente não se arrependeu. Porque a gente vai tomar essa pecada e fala: por que isso, meu Deus? Aí, e você não está entendendo que Deus estava deixando a Dalila. É porque as Dalilas faz você revelar o seu coração. As Dalilas faz você chega com lábios de mel. É aquela amizade falsa, é aquele amigo falso, é aquele amor falso. E depois que revelou o seu coração, aí logo depois você fala assim: mas era minha amiga, mas ele me amava, eu me doei por ele. Cuidado com as Dalilas. Não deixa a Dalila chegar na sua vida. Só que agora o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Estão comigo ainda? Ele quebrou o voto. Era só ele ter se arrependido, ter ido aos sacerdotes. Parece que vocês não estão gostando da palavra. Ô Jesus, me ajuda. Me dá sabedoria, Senhor, para falar para eles. Me dá sabedoria, Senhor, por favor. Quantas Dalilas já não passaram na vida de todo mundo? E você nem sabia que era Dalila, mas só porque eu falei agora, você disse: meu Deus, revelei o meu coração para aquela Dalila do inferno. Por isso que não foi para frente minha vida. Quem tem que cair é a Dalila, não é você, meu irmão. Ei, agora eles vêm, quebra o voto porque passou na navalha. Não foi arrancar o cabelo, foi passar a navalha. Lembre-se disso. Não foi o ato de arrancar o cabelo, foi passar a navalha que não podia. Porque se viesse com a tesoura, não tinha nada a ver, mas era navalha. Agora eles vão prendê-lo, vão humilhá-lo, vão castigá-lo. E eles vão levar ele preso agora. Eles vão cegar os olhos dele. Sansão fica cego, eu estou terminando, gente. Sansão fica cego. Eles vão furar os 2 olhos dele. E vão colocar ele agora, vão chicoteá-lo e vão deixar ele num moinho, como se fosse um burro, um jegue, um animal, rodando o moinho, fazendo força. No lugar de um animal e puxando, rodando o moinho, a força dele, a força dele se tornou como uma força comum. Porque a cabeça dele estava raspada. Então eu ia fazer uma oração. O 21 diz assim, olha, capítulo 16, 21 diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Nem furaram, arrancaram, né? Perdão. Fizeram-no descer a Gaza e amarraram em 2 cadeiras de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado.
o cabelo começou a crescer, mas faltava arrependimento ainda. Vocês estão entendendo uma coisa aqui? Não adianta que o simbolismo, não adianta ele ter o cabelo dele grande se ele não se arrependia. Não adianta ele carregar um projeto de Deus se ele não estava na direção certa. Todo mundo aqui tem um projeto. Todo mundo aqui tem um projeto de Deus dentro da vida dele. Mas você está na direção certa? Obrigado, pastor. Obrigado. Nossa. Obrigado, de coração, muito obrigado. Só Deus me ajudar. Gente, se você não entender essa palavra, você está frito. Você está frito. Porque quantas pessoas estão fazendo como Sansão? Quantas pessoas continuam olhando para o erro e continuam fazendo achando que ele está demais? Quantas pessoas só tem que se arrepender para Deus não permitir? Não foi Deus que permitiu a Dalila? Foi. Por quê? Porque Deus quer um conserto. Se você não se consertar, Deus trata de consertar. Só que o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Você sempre ouviu isso, amém? Pois é. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito de Deus vem falar: olha esse pecado, você está errado. Você quer a justiça de Deus? Ou seja, você quer Jesus na sua vida? Se você não quer, então você vai bater de frente com o juízo do Pai. E o juízo do Pai é diferente da justiça de Deus. E quantas pessoas estão batendo de frente com o juízo do Pai? Com a Dalila do Pai. A Dalila que o Pai permite vir. E não precisava da Dalila chegar perto de você. Não precisava, era só você se arrepender. Passar navalha na cabeça e se arrepender. Ou seja, eu quebrei o voto, eu rapo a cabeça para crescer um novo cabelo. Porque o meu propósito é novo de novo. Se por esses cabelos que cresceram eu estou caindo, ou seja, então eu arranco eles para que nasçam novos. Porque eu começo um novo voto com Deus, mas eu não deixo de continuar com Deus. E a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer. Então, no versículo 28, estamos fechando, Sansão vai dizer assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, eita glória, por que ele não fez isso antes? Precisou chegar no que está. Olha, então Sansão clamou o Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e enforça-me agora, ou seja, me dá força. Só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ei, Sansão pediu a Deus força para se vingar. Não foi para continuar vivo. Sansão pediu força para se vingar, que porque eles, que arrependimento é esse? Porque eles furaram os meus olhos. Eu quero vingar eles. Não é para louvor da sua glória. Não é para eu continuar livrando Israel. Porque se Deus quisesse, Deus podia dar olhos novos para ele. Não podia não? Tantos milagres aconteceram na Bíblia. Estou terminando aqui. E aqui vai dizer que abraçou ele, Sansão, as 2 colunas no meio, e que se sustinha na casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. Era para ele morrer?
Era para ele morrer? Mas ele vai morrer. Aquele que tem nome de sol vai se pôr agora. O sol vai se pôr. O sol que nasceu, criado por Deus, agora vai se pôr. Porque vai morrer, porque quis morrer antes, porque não quis iluminar outras vidas no projeto de Deus, porque não quis honrar outras vidas no projeto de Deus, não quis ajudar outras pessoas no projeto de Deus, não quis ser feliz e ver a vitória dos outros no projeto de Deus. Vai morrer fora do tempo. Quando você não se alegra com o projeto do seu irmão, você está fora do propósito de Deus. Quando você não é feliz com a felicidade do seu irmão, você está fora do propósito de Deus. Porque quem é feliz com o irmão está dentro do propósito dele. E ele morreu. E agora o pai vai sepultar o filho. Um pai agora vai sepultar o filho. Porque ele não se arrependeu antes. O sol se pôs antes. Por isso o título: não deixe o sol se pôr antes do tempo. Ele morreu antes do tempo. Não era para ele morrer. Ele tinha um propósito maior que esse. E quantas vezes a sua área sentimental, a sua área profissional, a sua saúde, a sua área espiritual está morrendo, está antes do tempo, está morrendo, porque você não quer se consertar, porque você não quer se arrepender, porque você gosta do que faz. Até quando Deus vai ter que levantar uma Dalila na sua vida? Depois que acontece algo pior, não adianta você falar com Deus: Deus, se eu tivesse feito isso, já aconteceu. Tem lugar na mesa. E para ter lugar na mesa, você tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Você tem que tirar a máscara, a farsa está dentro de você. É como o louvor que diz: tira a máscara do meu interior, revela quem eu sou. Tira a máscara do meu interior e revela quem eu sou. As Dalilas revelam o que está no seu interior. As Dalilas revelam. Não permita que as Dalilas se levante para revelar algo na sua vida. Se arrependa antes do tempo e se revele para Deus. Ao invés de alguém revelar os seus erros, se revele para Deus, para que Ele te perdoe. Sansão é uma tipologia que deveria ser uma tipologia de Jesus. E eu fecho aqui. Por quê? Porque Jesus também foi escolhido. Jesus nasceu. Jesus também não podia fazer algumas coisas. Jesus também não podia provar de algumas coisas. Jesus fazia diferença, porque Ele curava no sábado, Ele fazia milagres. Mas Ele tinha um propósito diferente de Sansão, mas cumpriu o propósito dele. Como você tem um propósito, para se cumprir. Talvez seu propósito é ser a melhor esposa do mundo, o melhor marido do mundo, o melhor empregado do mundo, o melhor patrão do mundo. Talvez o seu propósito não é na igreja, mas talvez na sua casa ou com a sua vizinhança. Mas cumpra o seu melhor propósito com alegria. A diferença é que Jesus, há mais de 2000 anos, Ele está de jejum. Desde a Santa Ceia, Jesus entrou em jejum e não tomou mais da vide, não tomou mais vinho desde a hora da Santa Ceia.
Na mesa da Santa Ceia, Jesus entrou em jejum naquele momento e ele fez um voto com o Pai e disse: eu só beberei da vide novamente nas bodas do Cordeiro. Como assim, pastor? Quando você estiver com ele, o voto dele é quebrado. O voto dele é quebrado. Porque chegará o dia aonde ele também está com voto. Ele também está nazireu. Jesus se tornou nazireu ali naquele momento da Santa Ceia. E ele, imagine agora que a barba talvez está demais para você, não sei. Talvez você não goste desse tipo de palavra, mas talvez você queira mudar hoje. Imagine o tamanho da barba dele, imagine o tamanho do cabelo dele. Mas imagina no dia das bodas do Cordeiro, onde ele vai encontrar comigo, com você, com nós. Ele vai passar navalha na cabeça, vai raspar a sua meia cabeleira, vai passar na sua barba, vai pegar a sua barba e seu cabelo, como está escrito, e vai colocar no altar de incenso e vai queimar. E ali, quando queimar a fumaça daquela barba, daquele cabelo, vai subir como aroma suave nas narinas do Pai. E ele vai dizer: Pai, recebe o meu voto. Sansão quebrou, mas eu não quebrei. Sansão foi infiel, mas eu não fui infiel. Eu cumpri o seu chamado. Eu cumpri o seu voto. Sansão foi infiel, mas eu não fui, Pai. Recebe aí, porque agora eu vou tomar a ceia com a noiva, com a esposa, com a igreja. Eu não sei se vocês entenderam essa palavra. Mas não precisa chegar uma Dalila na sua vida e o seu sol se pôr antes do tempo, por falta de arrependimento, por causa de magoinha no coração, por causa de birrinha na alma. Ah, pastor, não perdoa mesmo não. Então fica aí com a vida travada. Pastor, não sei onde estou errando. Então fala: Deus, revela quem eu sou. Mas que o Senhor revele para mim onde eu estou errando. Revela o que eu estou fazendo de errado, para eu me consertar. Cumpra em mim os seus planos, mas não me deixe sem a sua revelação. Revela o erro que eu não estou vendo. Eu já tentei de tudo. Tem pessoas que já tentaram de tudo e não conseguem ver onde está errado, porque geralmente quem está errando não acha que está errado. Prepara a ceia, por favor. Enquanto está preparando a ceia, curva a sua cabeça. Sentado mesmo, vocês vão levantar na hora da ceia.